Olá, queridos, tudo bem? Nos blocos anteriores falamos acerca de acentuação gráfica, traçamos todos os pontos importantes na matéria. Vamos agora avançar um pouco e vamos estudar a morfologia da língua portuguesa. Um detalhe extremamente importante. Para o nível de estudos que estamos realizando, a morfologia é um assunto pouco cobrado em concursos públicos. Quando eu coloco pouco cobrado, diz respeito às questões sobre morfologia. Até porque no nosso nível existem pouquíssimas questões que vão perguntar a você se uma palavra é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo. Existem poucas questões. Todavia, morfologia é um pré-requisito fundamental para que você entenda outros tópicos posteriores. Ou seja, eu peço que você tenha atenção redobrada a partir desse momento. Até porque, como eu havia dito a você lá no começo do curso, a acentuação gráfica é um assunto separado, de pouca interferência em outros assuntos da língua portuguesa. Agora, morfologia é um assunto de interferência direta, é um assunto de interferência pontual dentro dos demais assuntos. E aí eu preciso que você tenha sabedoria ao analisar o seu edital. Porque eu sei que você talvez tenha olhado no seu edital e visto que não há classe de palavras ou então não há morfologia. Aí você pensa, poxa professor, então por que no meu curso eu tenho aula de morfologia se no meu edital não está exigida morfologia? Porque às vezes no seu edital está exigida sintaxe. E se você não entende morfologia, você naturalmente também não vai compreender a sintaxe. Nem no período simples, nem no período composto. Às vezes no seu edital não há nem morfologia, também não há sintaxe, mas há concordância. Se houver concordância, para que você entenda a concordância, você tem a necessidade de compreender a sintaxe. E para compreender a sintaxe, você vai ter de entender a morfologia. Pode ser que no seu edital não exista nem concordância, nem sintaxe, nem morfologia, mas a regência ou crase. E se houver regência ou crase, para que você entenda esse assunto, você precisa compreender a sintaxe. E para compreender a sintaxe, você vai ter de entender a morfologia. Pode ser que no seu edital não tenha escrito nem regência, nem concordância, nem sintaxe, nem morfologia. Mas no seu edital está escrito, por exemplo, pontuação. E para você entender pontuação, você tem de entender sintaxe. E para entender sintaxe, você precisa ter entendido morfologia. Então eu peço que você respeite os pré-requisitos da língua portuguesa. Às vezes, para o seu edital, o que precisamos dominar bem mesmo, é pontuação. Só que se você não tiver noção do que é a sintaxe, a organização sintática, você não consegue chegar ao estudo de pontuação. Só que pior, você nem consegue chegar na sintaxe se você não tiver um conhecimento prévio de morfologia. E é por isso que você deve respeitar o ordenamento básico da língua portuguesa, ok? Vamos à tela, portanto. Queridos, quando falamos em morfologia, estamos falando sobre o estudo das 10 classes gramaticais da língua portuguesa. Quais são essas 10 classes gramaticais, queridos? Temos ali substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e a interjeição. São essas as 10 classes gramaticais da língua portuguesa. Já peço que você pare o vídeo neste exato momento e fixe os seus olhos nesta tabela que aqui está apresentada. Por que eu peço isso a você? Porque, antes de mais nada, eu quero que você tenha na sua cabeça qual é o nome das classes morfológicas. E que essas 10 palavras, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, estão intimamente ligadas à morfologia e que morfologia diz respeito às classes gramaticais. Por que estou pedindo para você ter essa atenção redobrada? Porque mais tarde vamos entrar na sintaxe. E na sintaxe, nós vamos falar em sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. E o que eu vejo de candidatos que perdem questões em provas de concurso público porque confundem nomenclaturas de morfologia com nomenclaturas de sintaxe, não é brincadeira. Às vezes a questão pede a classificação sintática, o candidato vai lá e coloca substantivo. Às vezes a questão pede a classificação morfológica, o candidato vai lá e marca sujeito. Então o primeiro ponto é que você saiba separar as nomenclaturas. Morfologia tem a ver com as 10 classes gramaticais. Quando falamos em 10 classes gramaticais, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Sintaxe são outras classificações. Então vou colocar para você na tela novamente, que eu vou pedir que você pare o vídeo, fixe os seus olhos nisso que aí está, a fim de que você tenha isso bem claro na sua cabeça. Não confunda nomenclaturas, ok? Nós vamos estudar a morfologia da seguinte maneira. Esse aqui vai ser o nosso grupo 1.
esse aqui vai ser o nosso grupo 2. Esse aqui vai ser o nosso grupo 3. E esse aqui vai ser o nosso grupo 4. Essa organização, ela não é aleatória e essa organização, ela segue uma lógica de formação da língua portuguesa. Então nós teremos esses 4 grupos aqui divididos. O grupo que envolve substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. O grupo que envolve verbo, advérbio. O grupo que envolve preposição e conjunção. O grupo que envolve a interjeição. Ok? Vamos à tela, portanto, e vamos analisar. O primeiro grupo é um grupo que envolve os nomes, ok? O primeiro elemento do grupo que envolve os nomes, claro, é o substantivo, até porque um dia na sua vida você aprendeu o seguinte, que o substantivo é aquela palavra que serve para dar nomes às coisas, aos seres, às pessoas, aos lugares, ok? Substantivo é um nome, então eu tenho uma aliança perfeita entre substantivo e nome. Tanto é que em inglês nós não falamos em substantivo, nós falamos em noun, porque tem a ver com o nome, ok? Então o substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Você aprende em tenra idade que você tem substantivos próprios, substantivos comuns, substantivos simples, substantivos compostos, substantivos primitivos, substantivos derivados, substantivos concretos, substantivos abstratos. E ainda existe uma classificação maior que não possui essa dicotomia, que são os substantivos coletivos. Para o nosso nível de análise, nós não precisamos saber todas essas classificações do substantivo, ok? Só mais tarde, uma delas nos será exigida, que é a diferença entre um substantivo concreto e um substantivo abstrato. Só que isso só vai ser importante quando estivermos no assunto sintaxe dos nomes. Aí, no momento oportuno, nós vamos fazer a diferenciação entre esses vocábulos, ok? O substantivo, pessoal, é um termo que dentro do grupo dos nomes, ele é um termo nuclear. Nuclear. Ele também é conhecido como termo regente. Ou então também eu poderia falar de termo subordinante. Subordinante. Eu poderia dar esses 3 nomes ao substantivo. Ora, se eu falo que um termo é nuclear, o que está no núcleo significa, portanto, que existe algo na periferia desse núcleo. Se eu falo de regente, é porque eu tenho de ter um regido. Se eu falo em um subordinante, eu tenho de ter um subordinado. E são essas 4 classes gramaticais aqui. Essas 4 classes gramaticais, elas são compreendidas como termos que são periféricos. Ou seja, periféricos que ficam em torno do núcleo. Ou poderia também conceber como termos regidos. Por que regidos, professor? Porque eles são organizados por meio de um regente. Poderia também dar a nomenclatura de subordinados. E por que subordinados, professor? Porque existe um termo subordinante. Subordinados. Ok? Seriam essas 4 classes gramaticais. Artigo, adjetivo, numeral e pronome. Na verdade, o que ocorre é o seguinte. Quando falamos em subordinante e subordinado, é porque a existência de artigo, adjetivo, numeral e pronome é uma existência condicionada ao substantivo. Eu só posso falar em artigo com substantivo. Eu só posso falar em adjetivo com substantivo. Eu só posso falar em numeral e pronome com substantivo, ou se referindo a um substantivo, ou que ele mesmo seja o substantivo. Mas a existência de artigo, adjetivo, numeral e pronome é uma existência condicionada ao substantivo, ok? Nós sabemos o seguinte, o substantivo, aliás, ele é o meu termo nuclear, e eu posso ter na periferia desses elementos esses outros. Para que serve um artigo? O artigo serve para determinar um substantivo. O adjetivo, ele serve para caracterizar um substantivo. O numeral, ele serve para quantificar um substantivo. E o pronome tem 2 serventias.
A primeira serventia é a serventia de acompanhar o substantivo. Acompanhar o substantivo. Ou então, substituir o substantivo. Beleza? Então eu tenho aqui a organização desses vocábulos. Artigo determina o substantivo. Adjetivo caracteriza o substantivo. Numeral quantifica o substantivo. Pronome acompanha ou substitui o substantivo. Veja que todos eles vão se ligar ao substantivo. Vejamos, portanto, na sequência, um exemplo. O empresário determinado. Para aqui só um pouquinho. Professor, nós vamos analisar frases isoladas o tempo inteiro? Claro que não, queridos. Na verdade, isso aqui é o nosso ponto de partida. É o início do nosso estudo, ok? Nós vamos navegando para águas mais profundas à medida que vamos adquirindo conhecimento. Claro, vai resultar em análise de questões. Nosso objetivo é chegar à análise das questões, só que antes eu preciso nutrir o seu conhecimento. Veja comigo, por favor, a tela. Quando nós falamos em o empresário determinado, claro, primeiro aqui eu tenho um substantivo, que é o substantivo empresário. Antes do substantivo empresário, eu tenho o, que funciona como um artigo definido singular de empresário. Determinado é uma característica atribuída ao empresário, então funciona como um adjetivo. Diante disso, eu quero te mostrar algo. Caso eu queira, eu posso trocar o vocábulo empresário pela palavra empresária. Troquei o meu termo nuclear, que antes era um substantivo masculino e singular, e agora é um substantivo feminino e singular. Com essa mudança, os termos periféricos também são alterados. A empresária determinada. Eu tenho necessariamente uma mudança. Ora, se por acaso eu troco empresária por empresárias, eu tenho uma nova alteração, pois o meu substantivo ele é feminino e plural, então por isso eu preciso fazer um novo ajuste. As empresárias determinadas. Ora, professor, então na verdade o que eu noto é o seguinte, que o artigo e o adjetivo, além de ter a existência condicionada ao substantivo, ainda vai acompanhar o substantivo no que diz respeito ao gênero e no que diz respeito ao número. Sim, até porque a principal característica que une os termos do grupo dos nomes, a principal característica que existe dentro do grupo dos nomes é a chamada, vou colocar para você aqui na frente, concordância nominal. Concordância nominal. O que é a concordância nominal, professor? Concordância nominal é a propriedade que artigo, adjetivo, numeral e pronome têm de se adequar à flexão do substantivo. Porque, na verdade, artigo, adjetivo, numeral e pronome, além da existência condicionada, eles devem respeitar a flexão do substantivo quanto ao gênero e quanto ao número. Até porque o substantivo é uma palavra que possui a característica da flexão. Da flexão. E quando falamos da flexão, ora, falamos da flexão em número e falamos da flexão em gênero, ok? Quando eu falo da flexão em número, falo da flexão em singular ou plural. Quando falamos da flexão em gênero, falamos da flexão em masculino ou feminino. A concordância nominal é, portanto, uma propriedade de artigo, adjetivo, numeral e pronome se adequarem à flexão de um substantivo que é um termo nuclear regente subordinante. Então, lá na frente, se no seu edital há algo sobre concordância nominal, veja comigo que você já está vendo concordância nominal desde agora. Esse é o conceito central, básico e essencial da chamada concordância
nominal. A concordância nominal, ela opera nesse sentido, em ajustar artigos, adjetivos, numerais e pronomes ao substantivo, ou seja, a concordância nominal está aqui apresentada, citada, é a base central de uma concordância nominal. Aí você me pergunta, professor, mas nesse aspecto de concordância, melhor dizendo, nesse aspecto de flexão, não está faltando o grau? Porque eu sei que algum dia na sua vida você ouviu falar, nossa, mas eu concordo com você em gênero, número e grau. Queridos, o grau não é uma flexão. E eu vou te mostrar isso. Olha comigo a tela. Quando falamos em um empresário determinado, eu sei que o empresário determinado, ao trocar pelo feminino, seria a empresária determinada e empresárias determinados no plural. Quando eu falo em grau, eu falo de grau aumentativo ou grau diminutivo. Suponha comigo que eu trocasse empresário por empresáriozinho, ou seja, eu estou variando o grau de um substantivo, diminutivo. Ora, se eu coloco empresáriozinho, qual é o artigo que eu emprego? O empresáriozinho. Veja que o artigo não sofre mudanças. Se eu troco o empresário por empresáriozinho, eu não sou obrigado a colocar determinadinho. Não tenho essa obrigação. Eu poderia colocar o empresáriozinho determinado. Note que eu não tenho a obrigação de mudar o artigo e o adjetivo. E é por isso que o grau não é uma flexão. Flexão é quando há essa obrigação de mudança entre os termos subordinados e o termo subordinante. Então, quando falamos de flexão e de concordância nominal, tratamos apenas gênero e número, ok? Outro detalhe importante é que nem todo substantivo da língua portuguesa vai apresentar a variação necessária em gênero e número. Por exemplo, nós temos na língua portuguesa substantivos como lápis. Eu vou poder fazer uma adequação para o feminino de lápis? Claro que não, beleza? Na verdade, quando eu olho para a palavra lápis, eu consigo perceber que nela eu posso ter uma variação, não é de gênero, mas é de número e que não depende da palavra. Na verdade, depende do determinante da palavra. O lápis, os lápis. Porque não existe na língua portuguesa os lápises. Então, na verdade, é um substantivo que sozinho ele depende de algo para conseguir fazer a sua flexão em número. Ele não vai fazer a flexão em gênero. Então, eu colocaria o lápis singular, os lápis plural. O mesmo vale, por exemplo, para uma palavra como tênis. O tênis, os tênis. Não é o mesmo caso de parabéns. Lembra que nós falamos na aula de acentuação? Existe parabéns, só que a forma que é atualmente utilizada é parabéns, no plural. Meus parabéns, os parabéns. Peraí, professor, meus parabéns? Sim, meus parabéns, no plural, para que haja devida concordância, ok? De maneira semelhante, nós temos substantivos de propriedades diferenciadas em relação a essa flexão. Por exemplo, uma palavra como alface. Alface, professor, é uma palavra que é masculina ou feminina? Segundo a gramática da língua portuguesa, feminina. E quem diz que alface é uma palavra feminina? O artigo. É o artigo quem vai dizer a você se é o alface ou se é a alface. Beleza? Melhor dizendo, é o artigo, perdão. O alface é sempre uma palavra feminina. Não existe na língua portuguesa o alface. Só existe a alface. Portanto, um substantivo feminino e, além de feminino, singular. O lápis é um substantivo que é masculino e a relação gênero e número, a relação número depende do artigo, ok? De maneira semelhante, eu tenho, por exemplo, a palavra o ou a personagem. As duas existem, e o mais interessante, quando eu falo o personagem, não necessariamente é um indivíduo do sexo masculino. Quando eu falo a personagem, não necessariamente é um indivíduo do sexo feminino. Na verdade, o substantivo personagem, ele admite tanto o personagem, bem como a personagem, independentemente do sexo do indivíduo referido. Então, são propriedades da língua aí que eu tenho essas mudanças, essas nuances, ok? O
que mais que nós devemos perceber nesse espectro acerca do substantivo? Como havia dito, o artigo serve para determinar um substantivo. O adjetivo serve para caracterizar. Eu, Elias, não gosto de trabalhar com a palavra qualificar. Porque quando falamos em qualificação, as pessoas sempre aliam isso à qualidade. Qualidade determina, exige juízo de valor. E nem todo adjetivo faz um juízo de valor, ok? E o pronome, olha lá por favor, numeral quantifica e o pronome acompanha ou substitui. Vamos olhar aqui na frente mais um exemplo. Qualquer fato real. Note comigo que fato é o meu substantivo. Não estou falando de um fato qualquer, estou falando de um fato real. Então aqui agora eu tenho um adjetivo. Agora vamos olhar a palavra qualquer. Qualquer se refere à palavra fato, que é um substantivo. Se qualquer se refere ao vocábulo fato, nós sabemos que qualquer ou é artigo, ou é adjetivo, ou é numeral, ou é pronome. Sabemos que qualquer não pode ser artigo. Sabemos que não é uma característica, então qualquer não pode ser um adjetivo. Não me apresenta uma quantidade exata, então não posso falar em numeral. Sobrou para qualquer ser um pronome. Esse pronome não é um pronome que substitui o substantivo, mas que acompanha o substantivo. Na língua portuguesa, nós falamos que os pronomes que acompanham o substantivo são conhecidos como pronomes adjetivos. Pronomes adjetivos, ok? Então, na verdade, o que nós temos aqui na frente é um pronome que acompanha o substantivo, então ele é um pronome adjetivo. E como ele não me dá a precisão de qual que é o fato, ele é um pronome considerado indefinido, ok? Qualquer fato real, essa é a minha construção. Imagine comigo que eu trocasse fato por fatos. Eu preciso fazer as devidas concordâncias. Como é que ficaria então? Qualquer, quaisquer. Veja que a flexão de plural do qualquer ela é interna. E quaisquer fatos, reais, para que haja devida concordância. Agora imagine comigo o seguinte, Elias, vamos trocar fatos por evidências. Vamos trocar fatos por evidências. Como é que vai ficar a estrutura da minha sentença? Ora, quaisquer evidências reais. Professor, mas nós trocamos o gênero do vocábulo. Antes era um vocábulo masculino, agora é um vocábulo feminino. Só que o pronome qualquer, assim como o adjetivo real, não admitem a flexão em gênero, apenas em número. Então eu respeitarei a flexão que me é permitida. Tudo bem? Outro detalhe importante é o seguinte, que eu vou colocar para você aqui, ó. Observação. Na língua portuguesa, na nossa gramática, artigos e pronomes adjetivos, artigos e pronomes adjetivos, eles são conhecidos também como determinantes. Determinantes, ok? Eles também são conhecidos como determinantes porque eles determinam a ocorrência de um substantivo, ok? Eles determinam a ocorrência de um substantivo. Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu vejo esse artigo que aqui está antes de empresário ou de empresária, a prova pode chamar de determinante. E esse qualquer, quaisquer, a prova pode chamar de determinante. O pronome que acompanha um substantivo, ele tem comportamento semelhante ao artigo. Então, por esse motivo, eles são colocados dentro da gramática como determinantes, ok? Vejamos mais. As minhas 7 melhores músicas. Olha o que nós temos aqui, ó. Em as minhas 7 melhores músicas, eu tenho que músicas é o meu substantivo. É um substantivo que é feminino e, além disso, é plural. E veja que, em relação de concordância com ele, eu tenho melhores, eu tenho 7, eu tenho minhas, eu tenho as.
Ué, professor, sete? Não deveria ser setes? Não, até porque o sete ele já faz a indicação pluralizada, ok? Agora, o que nós temos na classificação delas? Melhores, uma característica das músicas. Adjetivo. Sete é um numeral. E o numeral também tem a mesma característica do pronome. Numeral, ele quantifica. E esse numeral, ele pode ser um numeral adjetivo, ou ele pode ser também um numeral substantivo. Quando eu falo para você assim, ó, o 7 é meu número. O 7 é meu número. Na sentença o 7 é meu número, eu sei que o vocábulo 7 funciona como um numeral, só que ele é um numeral que é o próprio substantivo, e é por isso que eu chamo de numeral substantivo da língua portuguesa, ok? Vamos mais aqui. As minhas 7 melhores músicas. Eu sei que minhas, vamos classificar minhas, refere-se a músicas. Não é artigo, não pode ser artigo. Não é uma característica, então não é pronome. Não é também uma quantidade, então não podemos falar em numeral. Sobrou para minhas ser, claro, obviamente, um vocábulo com o funcionamento de um pronome. Esse pronome não acompanha o substantivo nome. Ele não substitui músicas, mas acompanha. Então ele é um pronome adjetivo. E como ele dá a ideia de posse, ele é um pronome adjetivo possessivo. E o as é um artigo da língua portuguesa. Então veja que neste caso ocorreram dois determinantes. O primeiro determinante, o artigo. O segundo determinante, o pronome adjetivo possessivo. Até porque na língua portuguesa existem casos em que eu posso empregar dois determinantes, como você acabou de ver. Existem casos em que eu não consigo empregar dois determinantes. Por exemplo, quaisquer fatos reais. Eu poderia colocar isso aqui, ó. Os quaisquer fatos reais, as quaisquer evidências reais, não posso. Porque existem determinantes de uso exclusivo. Por exemplo, quaisquer é um determinante que diz o seguinte: eu já sou o determinante, portanto, eu não posso colocar mais um determinante. Agora, no caso do minhas, que é um pronome possessivo, ele coloca, poxa, eu sou um determinante. Mas se quiser colocar um outro determinante junto, pode colocar também. Sabe onde é que isso vai ter uma interferência significativa na sua vida? Quando nós estudarmos crase. É por isso que eu te falei, o conhecimento sobre morfologia é básico, essencial para que você consiga alcançar o conhecimento acerca de sintaxe. Tudo bem? Então veja, olha como ficou a classificação morfológica. Todas as palavras aqui devidamente organizadas em relação ao substantivo. Imagine comigo o seguinte fragmento de texto. As minhas 7 melhores músicas, olha para mim esse texto aqui agora. A música é fundamental. Ponto final. Ela lava a alma. Ela lava a alma. Pense comigo o seguinte: se por acaso eu retiro esse fragmento de texto, ela lava a alma. Quem lava a alma? Nós não sabemos. Então esse ela não tem sentido sozinho. Mas no momento em que eu vou para o texto, eu noto que esse ela tem um referente. O referente do ela é a música. Então funciona o ela como um pronome. Só que esse pronome ele substitui o nome. Ou seja, ele é um pronome substantivo da língua portuguesa, beleza? Aliás, o ela está dentro dos chamados pronomes pessoais do caso reto, aqueles que um dia você estudou, eu, tu, ele, nós, vós, eles. No caso do ele, eu tenho ele e ela, eles e elas, mas está aí toda a minha classificação, beleza? Então veja aqui, voltando, nós temos aqui o grupo dos nomes. O grupo dos nomes tem como termo central o substantivo e eu tenho palavras que se referem ao substantivo.
Essas palavras que se referem ao substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Chamo sua atenção para o numeral, que é de duas espécies, adjetivo ou substantivo, se ele acompanha ou se ele substitui. Vou acrescentar para você aqui o pronome adjetivo, o numeral adjetivo é aquele que acompanha. Que é o caso, por exemplo, do 7, que é um numeral adjetivo, e eu tenho o numeral substantivo, quando ele é o próprio substantivo. E o pronome tem a mesma característica, eu tenho os pronomes que acompanham os substantivos, que são os chamados pronomes adjetivos, que junto com os artigos fazem parte do grupo dos determinantes, ou então ele é usado para substituir um substantivo, e nesse caso ele recebe o nome de pronome substantivo. E eu não posso me esquecer de maneira alguma que todas essas palavras fazem parte de uma relação de flexão que envolve gênero e número e que gera a famosa concordância nominal, ok? Então veja que muito do que foi falado aqui vai nos servir de base para tantos outros assuntos mais à frente. Você vai ver que isso tudo que está aqui nesse bloco vai servir mais tarde para identificar sujeito, núcleo de sujeito, concordância nominal, concordância verbal vai partir daqui, crase que eu falei com você, o papo dos determinantes. Então aqui há muita informação necessária para que você compreenda futuramente assuntos de sintaxe, tudo bem? Mas por enquanto encerramos esse bloco. No próximo falaremos de outras 5 classes morfológicas. Um forte abraço e até a próxima.